Começamos o Liberdade de Opinião. Enquanto Sidney Rezende segue ali na sua folga de Páscoa, eu recebo aqui o Tiago Anastácio, o advogado Tiago Anastácio. Bem-vindo mais uma vez, Tiago. Bom dia. Bom dia, Evandro. Como é que você está, meu querido amigo? Tudo bem também. Vamos começar então com o nosso primeiro tema. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a falta de organização no enfrentamento da pandemia no Brasil. Ele se reuniu com prefeitos, para discutir a chegada de vacinas contra a Covid-19. Falou em falta de coordenação para enfrentar a Covid-19 no país. Eu peço que você acompanhe comigo, Tiago. Não há nada pior no momento desse que a desarticulação, a falta de coordenação. E o Brasil revelou, infelizmente, a partir dessa falta de coordenação, algo que nós não podíamos ter feito. Era preciso ter coordenado desde o início todos os entes federados para poder enfrentarmos da melhor forma possível essa pandemia. Tiago, eu quero saber de você como que você avalia essa fala, então, de Rodrigo Pacheco e se de fato faltou uma organização, uma centralização para controle da pandemia desde o ano passado. Evandro, ontem mesmo aqui no Liberdade de Opinião, eu coloquei a posição de que o presidente Jair Bolsonaro estaria fora do controle, da gestão sobre o drama da pandemia. E coloquei que esse novo agrupamento, criado pelo Senado, pela Câmara e também com governadores, secretarias de saúde, seriam as nossas principais autoridades sobre o tema agora. Algumas horas depois, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nos afirma, ou melhor, dá razão aos argumentos de ontem que eu trouxe, deixando muito claro que, não houve uma coordenação nacional, que caberia, obviamente, ao presidente da República, porque nós não podemos também aguardar, Evandro, que os prefeitos, o prefeito de São Paulo, vá se coordenar com o prefeito da cidade de Palmas, nem com o prefeito da cidade de Fortaleza. Também não é capacidade dos governadores fazerem isso, embora estejam fazendo já há um bom tempo. É o topo da cadeia do Poder Executivo, a Presidência da República, que deveria fazer o seu papel constitucional de coordenação. Qual é o problema? O problema é que, para brigar com o Supremo Tribunal Federal, fazer vezes as suas hostes ao seu agrupamento de seguidores, mentiu-se sobre a competência concorrente. Concorrer, em termos constitucionais, significa não lutar um contra o outro, mas correr junto. Concorrer, prefixo com de união e correr. Correrem juntos. Mas o que nós víamos nas tentativas de reuniões e de diálogos eram brigas. E brigas, convenhamos, enfadonhas, chatas de serem vistas, entre o presidente da República, o governador João Dória, que hoje é o principal responsável. Goste-se do João Dória ou não se goste dele, é o principal responsável pela pouca vacinação que nós temos. Porque São Paulo também não consegue comportar, a partir do Instituto Butantan, a formatação e também toda a criação da vacina com os insumos internacionais para o Brasil inteiro. Então falta coordenação? Falta. Quem está no topo da cadeia do Poder Executivo? O presidente da República. Ontem o que foi dito aqui, que ele não está mais no controle da gestão contra a pandemia. O presidente do Senado vem e traz razão àquilo que argumentei aqui ontem. Agora, Tiago, por outro lado, houve uma omissão também do Poder Legislativo, porque a gente viu esse comitê sendo criado agora com representantes dele, mais de um ano depois da pandemia. Sem dúvida nenhuma. Só que nós precisamos entender, Evandro, que constitucionalmente a execução de medidas e a adoção de medidas urgentes deve ser do Poder Executivo. O Legislativo poderia ter feito? Sim, poderia ter feito. Só que vamos nos lembrar da história política recente do Brasil. As instituições estavam sob ataque de claques, sob ataque a partir dos discursos de ódio. O Legislativo ficou inerte, ficou sim, e deve ser criticado por isso. Mas agora dá um passo à frente. É o primeiro a dar esse passo. O Judiciário nada podia fazer. Por quê? A nossa Constituição impõe ao Poder Judiciário que ele fique inerte até ser provocado.
Quando foi provocado, ele agiu dentro dos seus limites jurisdicionais para que a pandemia pudesse ser enfrentada. Agora, o que nós temos realmente no Brasil? Nós temos uma ausência de controle e uma tentativa tardia do Senado Federal, do Congresso Nacional, de tentarem controlar algo que está descontrolado. Não são eles os representantes populares adequados a fazerem. Caberia ao Poder Executivo. Mas, infelizmente, nada foi feito. Tiago, ainda nessa reunião, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele afirmou que o Brasil atrasou o processo de imunização e que agora nós estamos correndo atrás do tempo. Vamos ver. Obviamente, nós temos que reconhecer, o Brasil atrasou esse processo, atrasou esse cronograma, nós estamos correndo atrás do tempo nesse momento. A instituição desse comitê, muitos disseram, com 1 ano de atraso, mas, vamos dizer, é o que nós antevemos, especialmente quando eu assumi a presidência do Senado, que é o que podia ser feito. Abre aspas, temos que reconhecer o atraso no cronograma, fecha aspas. Pacheco está querendo dar algum recado a alguém? Bom, eu sinto esse recado. E olha que eu não sou o mandatário maior da República. O senador Pacheco, de Minas Gerais, um advogado criminalista de altíssima qualidade, inclusive já o encontrei nos tribunais, o senador Rodrigo, ele tenta agora, porque entrou agora na presidência do Senado, correr atrás do prejuízo, em termos bem claros. Ele tenta correr atrás de um prejuízo. Sobre a vacinação, é muito claro, e todos sabem dos problemas que nós tivemos. Fez-se muita força, mas muita força, Evandro, para que nós não conseguíssemos as vacinas. A Pfizer, em agosto, já estava em contato conosco. Nós aguardamos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 meses, para começar negociações com a Pfizer. Disse-se, mas os termos do contrato eram absurdos. Os termos dos contratos agora são os mesmos. Fez-se muita força contra a vacina chinesa, a vacina que teria um chip comunista, que as pessoas se tomassem, provavelmente se tornariam chineses como Mao Tse-tung. Também aplaudiu-se a interrupção dos testes. O presidente Jair Bolsonaro fez isso. Disse, mais uma vez o Jair tem razão. Por quê? Interrompeu-se o teste, não se sabia o motivo ainda, e ele imediatamente veio a público dizer o quê? Dizer que ele tinha razão, que a vacina chinesa não era confiável. Mas, na verdade, o rapaz que tinha morrido, infelizmente, tinha praticado suicídio. E hoje, a imunização nacional, que já deve chegar na casa dos 10 milhões de imunizados, se deve única e exclusivamente à vacina chinesa. E a tentativa da Fiocruz com a outra vacina, mas que nós estamos sofrendo com um problema novo, que os jornais hoje estão reportando, que é o problema dos países não quererem ter contato nesse momento com o Brasil, não querem enviar voos ao Brasil em razão do problema de descontrole da pandemia. Então, de quem que é a responsabilidade? De quem tentou fazer a vacina chinesa, trazer a vacina chinesa, dos professores comunistas da USP, desse bando de esquerdistas ligados à ciência, vejam que absurdo. Ou a responsabilidade é daqueles que preferiam, para adequar o seu discurso político ao então presidente dos Estados Unidos, entuchar na população a cloroquina, criando uma grande mentira. Você se lembra disso, Evandro, e os telespectadores também. Um dos argumentos mais falaciosos que eu já vi. Não tem prova que funciona, mas não tem prova que não funciona. É como dizer, não tem prova que eu sou um animal, mas também não tem prova que eu não sou. E se continua falando que é a grande qualidade que só nós, seres humanos, temos. Nós estamos perdidos. É uma tentativa do Senado, o senador Rodrigo Pacheco deve ser aplaudido, mas é tarde demais. Ele aplaudido, o Senado da República deve ser criticado indiretamente,
porque não é função do Senado a criação de comitês para executar planos nacionais. Executar é do poder executivo, legislar do legislativo, que compreende o Senado da República. Tiago, a gente vai seguir, só antes, deixa eu atualizar para vocês, hoje no Brasil são pouco mais de 23 milhões de pessoas que já receberam as vacinas. Esse é o ritmo de vacinação até o momento, isso representa quase 9% da população brasileira. Tiago, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de decretos locais que proíbam cultos, missas, atividades religiosas no país, justamente nesses tempos de comemoração da Páscoa. Para André Mendonça, ex-ministro da Justiça e agora no comando da AGU, restringir missas e cultos viola o direito de crença e afeta de modo excessivo e desproporcional a liberdade religiosa. Foram esses os termos colocados por ele. Como você avalia esse pedido da AGU, que também já veio da própria Procuradoria-Geral da República, de se suspender nesse momento as restrições às igrejas, porque isso estaria causando um mal maior às pessoas que necessitam ou que praticam as religiões? Evandro, só uma correção na minha palavra. Nas minhas palavras anteriores, até mesmo, ia falar 20 milhões, falei 10. É que o raciocínio, na verdade, de imunização é para a imunização daqueles que receberam 2 doses, que são as doses disponíveis, a necessidade de 2 doses dentro das vacinas precariamente disponíveis no Brasil. Então, só fazendo uma correção, o raciocínio é 20 milhões, mas 10 milhões eu fiz uma análise simples, até mesmo porque senão teria que entrar em muitos detalhes. Exatamente. E eu não sou médico. Exatamente por isso que eu atualizei aqui os números. Foi para que a gente está trazendo nos mapas. Agradeço mesmo. Agradeço você, meu caro. Evandro, a questão é a seguinte, aí. Eu não consigo entender porque o que está acontecendo na criação dos argumentos não só do governo federal, mas de todos os políticos brasileiros. Nós estamos com a mais grave crise sanitária da nossa história. Nós estamos evitando aglomerações. O ministro da Saúde disse: usem máscara e façam distanciamento social. No dia de ontem, ele disse isso. Na verdade, no dia de anteontem. Isso. O presidente Jair Bolsonaro imediatamente nega o ministro da Saúde. Ontem, na sua live, novamente negou todos os cuidados. E agora, o ministro André Mendonça, agora na AGU, que provavelmente deve ser a ponte para ele ir para o Supremo, porque ele é o tal do terrivelmente evangélico que o presidente Jair Bolsonaro prometeu à sua bancada evangélica de colocar no Supremo, faz esse pedido. Eu entendo, respeito e amo todas as religiões. Mas é muito curioso que a Arquidiocese de São Paulo tenha colocado em seu site que não haveria celebrações presenciais para esse nosso período de Páscoa. Dentro do sincretismo religioso, que também abarca as comemorações de Páscoa, mas com outros nomes, nós também temos exemplos como o Terreiro do Cantoá, na Bahia, que está fechado em razão da pandemia. Nós também temos orientações da congregação israelita para que cultos e reuniões nas nossas queridas sinagogas também não ocorram presencialmente. O terrivelmente evangélico está tentando satisfazer, infelizmente, a sua base, e ele é um pastor. Há até uma boa discussão se o ministro André Mendonça age com a impessoalidade de um advogado público, porque ele é AGU, ele é advogado da União. Não sei se ele tem impessoalidade que deve reger todos os atos administrativos para fazer esse pedido ao Supremo Tribunal Federal. Vamos nos lembrar, a religião é fundamental aos nossos amores, às nossas crenças, nos nossos períodos de dor. As religiões nos trazem conforto e esperança. O problema é, vejam a situação brasileira nesse momento. Deus habita as igrejas cheias? Ou será que Nelson Rodrigues estava certo quando dizia que Deus habita as igrejas vazias, fazendo alusão que Deus e todas as fés
podem ser e devem ser professadas individualmente também. Eu não entendo esse pedido, é um pedido político. A Páscoa não é uma celebração e uma festa, é um momento de temperança, é um momento em que nós nos reunimos não com os outros, mas com nós mesmos. Eu, por exemplo, que sou cristão, nós nos reunimos com nós mesmos para entender a injustiça de uma perseguição política, a condenação pelo próprio povo daquele que seria o Messias, o milagre da ressuscitação. Ora, aqueles que têm fé têm os livros sagrados em casa. Basta segui-los e fazer as suas orações. Colocar a pessoa do lado em risco é, sem dúvida nenhuma, a coisa menos cristã que pode acontecer nesse momento. Rapidamente, isso na sua visão geraria com certeza muitas aglomerações nas igrejas e templos. A questão é que estamos falando de massa, não é, Evandro? Quando há um culto religioso numa igreja católica, numa igreja cristã, evangélica ou neopentecostal, que são coisas diferentes, numa sinagoga, num terreiro das religiões afro-brasileiras, existe a proximidade das pessoas. A religião tem a ver também com a celebração. Vamos nos lembrar que, para o rito católico, existem momentos da missa que são fundamentais, onde há o aperto de mão, o abraço para aquele que está ao seu lado. Nas sinagogas também, nos terreiros existem as danças, existe a proximidade das pessoas. Nas igrejas evangélicas também, e nós sabemos o contingente de pessoas que vão a essas igrejas. Então, é muito triste ver isso. Nós nos desligando de fato das palavras das religiões para querermos cuidar das religiões como instituições e, quando não, empresariais. E aí eu falo de todas elas. Não há nenhuma crítica direcionada. Não é momento disso. Se vamos celebrar um feriado cristão de amor ao próximo, de reclusão nos nossos pensamentos, em razão de uma injustiça cometida pelo povo contra aquele que seria o nosso Salvador, não é o momento de colocar as pessoas em risco. Eu fico assustado com essa conduta que é muito mais diabólica do que cristã, colocar a pessoa em risco, a pessoa amada, a pessoa que celebra a religião em risco, é coisa do adversário. Eu fico muito preocupado com isso. E também fico muito preocupado com o ministro André Mendonça, a quem eu respeito. Tenho severas críticas, Evandro, principalmente a esses pedidos de inquérito que ele fez para perseguir, pedidos não, ordens de inquérito policial para perseguir adversários do regime bolsonarista. Mas é um homem respeitado, é um homem estudioso, mas ele também é um pastor evangélico. Ele viola a impessoalidade. Ele poderia pedir para a segunda pessoa da AGU fazer esse trabalho se entendesse relevante para a administração pública. Então é uma série de problemas que eu tenho com esse pedido. Creio que o Supremo Tribunal Federal, que está compromissado com o não alastramento dessa pandemia, com a contenção dessa pandemia, que o Supremo Tribunal Federal dirá aquilo que todos do direito sabem. Primeiro, vem a vida e a saúde. A religião é fundamental, fundamental é o exercício civil, mas está abaixo na hierarquia daquilo que deve ser tutelado, resguardado pela lei. Primeiro, a vida e a saúde. A religião deve ser resguardada, mas depois desses dois primeiros compromissos. Tiago, nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço por sua participação aqui no Liberdade de Opinião durante esse feriado e uma feliz Páscoa para você e para sua família. Para você também, Evandro, para todos os meus amigos aí da CNN e também, obviamente, para os telespectadores que tenham consciência, que entendam que a Páscoa é um momento de meditação e é um momento de louvação da vida e não da morte. Obrigado.
Eu lembro a vocês que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.